Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui com você, muito bom termos mais um momento de reflexão onde nós podemos crescer e construir a nossa vida a partir da Palavra de Deus. Até aqui nós estamos com a nossa série Efésios em Casa, a qual nós estamos juntos estudando o livro de Efésios. Nós já passamos pela introdução, já passamos pelo capítulo 1 e no vídeo anterior já iniciamos então o nosso estudo a partir do capítulo 2 de Efésios. Na primeira parte do capítulo 2 de Efésios, e já fala um pouco, já nos mostra um pouco da estrutura, nós vemos a obra de Deus em relação ao seu povo. Nós vemos um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, um Deus que derrama a sua graça sobre o seu povo. E agora aqui na segunda parte deste capítulo, nós veremos a obra realizada pela pessoa de Jesus Cristo. Inicialmente nós vemos que este capítulo ele vai nos expressar a obra da Trindade. Nós temos a obra de Deus Pai, misericordioso em relação a nós. Nós já vimos que nós somos selados pela pessoa do Espírito Santo e agora também falamos da obra de Jesus Cristo. Isso mesmo, né? O selo do Espírito Santo foi no capítulo 1 ali, mas agora nós vemos a obra de Jesus Cristo. Então, primeira parte do capítulo 2, a obra de Deus. Ou seja, o propósito de Deus, o desejo de Deus em relação ao seu povo. E agora na segunda parte, através da pessoa de Jesus Cristo, nós vemos esse propósito de Deus sendo realizado em cada um de nós. Se tem um tema, né, se tem algo que nós podemos falar a respeito deste capítulo é a parede caiu e um novo povo nasceu. Lembra que eu falei para você que o capítulo 2 é a intenção, o desejo de Deus em formar um novo povo segundo a sua vontade. Então vamos ver basicamente o que acontece nesses versículos do capítulo 2. Eu peço que você, antes de dar sequência nesse vídeo, você leia, né, a partir do versículo 11 até o versículo 22 desse capítulo 2 de Efésios, né? É muito interessante também, vamos falar um pouco da estrutura desse capítulo, que mais uma vez Paulo remonta a história da situação em que eu e você estávamos. Logo após, Paulo vai falar então sobre a obra de Jesus Cristo nas nossas vidas e na sequência estará falando do resultado dessa obra. Ou seja, estávamos no ponto A, Jesus Cristo realiza uma obra e nos leva até um ponto B, ou seja, uma nova realidade de vida. Mas vamos continuar então a nossa meditação porque hoje está muito interessante, muitas explicações acerca da palavra de Deus. Então nós já vimos que inicialmente essa carta ela é escrita aos Éfesos, né? A igreja de Éfeso, que é uma igreja que não é hebreia, não é uma igreja judia, ou seja, uma igreja formada por gentios, assim como eu e você, pessoas que não nasceram no país de Israel. E aí nós vamos entender, precisa desse contexto para a gente entender o que vem mais à frente. Quando nós falamos da situação em que nós estávamos, o apóstolo Paulo, o primeiro ponto que ele destaca é que os gentios eram objeto do desprezo dos judeus. Exatamente isso. Eu e você, pessoas não nascidas em Israel, pessoas que na época de Jesus não tinham nascido em Israel, eram odiados por aqueles que até então intitulavam-se como sendo o povo de Deus, eram o povo escolhido de Deus, como nós vemos a partir da obra realizada na vida de Abraão no Antigo Testamento, só que com a vinda de Jesus Cristo eles não querem então aceitar que agora este povo faz parte sim da família de Deus. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos revela nesse texto é que os gentios eram odiados pelos judeus. E é interessante também a palavra que o texto usa logo no seu início. Vejamos no versículo 11.
Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, ou seja, ele já está nos dando a premissa de que algo há de acontecer. Por quê? Outrora, em outros tempos, vocês já eram desta maneira. Então vejamos também o que o apóstolo Paulo mais diz na sequência desse texto. E ele vai dizer que os gentios estavam espiritualmente alienados em relação a Deus. Os gentios estavam alienados a um relacionamento com Deus. Por quê? Quando o homem peca, ele é destituído da glória de Deus. Quando o homem peca, ele rompe o seu relacionamento com Deus. E os gentios, eles encontravam-se nessa situação. Vamos entender a grandeza, que era essa alienação. O primeiro ponto que o texto nos fala no versículo 3 de Efésios é que estavam sem Cristo. Desculpa, no versículo 12, que nós estávamos sem Cristo, nós estávamos sem a presença dele nas nossas vidas. E quando nós não temos Cristo presente, lembre que nós falamos no último vídeo, a questão da energia. Eu e você fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos programados para funcionar com a energia, com a força, com o poder de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós estamos sem a presença de Jesus Cristo, eu e você não funcionamos e não realizamos aquilo em que fomos chamados. Então, na condição de gentios, outrora nós estávamos sem a presença de Jesus Cristo. Ele também destaca ainda no versículo 12 que eles estavam separados da comunidade de Israel. Ou seja, eles não tinham onde se abrigar espiritualmente. Como o homem não se relaciona com Deus, como o homem está sem Cristo, ele fica sem um abrigo. Por isso que nós vemos pessoas hoje em dia tão desesperadas, tão desestabilizadas, porque eles não têm uma comunidade de fé. E nós precisamos entender, porque isso é uma das coisas que Jesus Cristo vai nos abençoar e nos presentear, que é a nossa comunidade de fé, que nós já veremos mais à frente. E o terceiro aspecto, então, é que o povo não tinha esperança e nem Deus. Ou seja, um povo que não tem Jesus Cristo, um povo que não se relaciona com Jesus Cristo, um povo que está separado da sua comunidade, pessoas que estão separadas da sua comunidade, elas acabam ficando sem Deus e também sem esperança, porque quando eu e você não temos a presença de Deus nos nossos corações, a presença de Deus na nossa vida, nós não temos esperança para o que há de acontecer. A nossa vida, ela vira como um nada, porque nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos toda uma jornada, mas essa jornada não nos leva a lugar nenhum, essa jornada nos leva simplesmente ao nada. Ou seja, quando nós não nos relacionamos com Cristo, quando nós não temos Deus na nossa vida, nós somos um povo sem esperança. Talvez você que me ouve em algum momento da sua vida já se encontrou sem esperança. Pareciam que todas as coisas dariam errado e que você não seria mais capaz de aguentar viver. E exatamente isso era verdade. Mas quando você se encontrou com a pessoa de Cristo, tudo se fez novo. Uma grande obra foi realizada na sua vida e a esperança do Cristo vivo, a esperança de Deus, a esperança de uma vida eterna foi reacendida no seu coração, lhe dando motivação, lhe dando forças para viver nos nossos tempos presentes, tempos de angústia e tempos de dificuldade. Ou seja, nós já falamos que os gentios eram objetos de desprezo pelos judeus e que também os gentios estavam espiritualmente alienados, porque não tinham a Cristo, porque eles não se relacionavam com Cristo, eles estavam separados de uma comunidade, então não tinham pessoas a quem recorrer e não tinham Deus e nem esperança. Lembra que no último vídeo nós falamos, mas Deus. Ou seja, Deus se tornou a nossa salvação. Nós encontrávamos numa realidade, mas Deus. Então Ele cria uma nova realidade. E agora nós vamos ver o mas Jesus Cristo. Ou seja, éramos de um jeito,
estávamos destituídos do povo de Deus, mas Jesus Cristo agora vem realizar uma obra na minha e na sua vida. A sua morte e a sua ressurreição atingem a nossa vida de uma forma muito direta quando nós temos a presença de Jesus Cristo em nós e vamos entender então o que Jesus fez. Nós estávamos numa condição, mas Jesus Cristo fez algo. E no versículo 13 nós vemos isso. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Olha que interessante que o texto diz. Nós fomos aproximados. E nós já vamos então falar mais a respeito disso. Então, a obra de Jesus Cristo nas nossas vidas, a primeira coisa que ela realizou, e é interessante que a obra de Jesus Cristo ela não atinge só os gentios, mas ela vai atingir também os judeus. E eu quero que você preste bem atenção neste ponto, porque ele é muito importante. A obra de Jesus Cristo, a primeira coisa que Jesus Cristo faz ele aboliu a lei dos mandamentos. É isso mesmo, Jesus Cristo ele aboliu os mandamentos que foram deixados no passado, os mandamentos que eram pertencentes ao povo hebreu. Mas quando dizemos que ele aboliu, não quer dizer que ele excluiu tudo. Nós vamos entender. Em primeiro lugar, precisamos entender que existia no Antigo Testamento as leis civis e leis morais, ou seja, formas como o povo deveria de se comportar. E existiam também as leis cerimoniais. O que eram essas leis cerimoniais? Leis de como o povo deveria pagar o preço pelos seus pecados. O povo deveria de matar um cordeiro. O povo deveria de matar ou oferecer um determinado sacrifício por um determinado pecado. Mas Jesus Cristo agora vem e vai abolir. Então ouça bem, todos os mandamentos cerimoniais, todas as leis cerimoniais são abolidas, extintas pela pessoa de Jesus Cristo. Mas as leis morais, as leis civis, elas são ressignificadas pela pessoa de Jesus Cristo. E quais são as leis morais e civis? Os 10 mandamentos. A forma como eu e você, como um cristão, como um filho de Deus, nós devemos nos comportar. E é interessante, a principal ressignificação que Jesus Cristo faz é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos uma lei que ela se refere ao exterior do homem. Por exemplo, quando Deus ele diz através de Moisés que nós não devemos adulterar. Exatamente. Ou seja, o adultério é um ato exterior, é o ato da relação sexual entre duas pessoas que não são casadas, quando uma tem um compromisso já com outra pessoa estabelecida. Então, o que Jesus Cristo vem e ressignifica isso? Ele diz o seguinte: bom, lá atrás, segundo o que diziam os antigos, você não poderia cometer o ato sexual com outra pessoa que não fosse aquele que você é comprometido, ou seja, que não é aquele que você é casado. Mas Jesus Cristo ele já traz uma nova forma de ver. Jesus Cristo não está mostrando para o povo as obras exteriores, mas ele diz assim: quando você olha e cobiça a mulher do seu próximo, ainda que na sua mente, ainda que você a deseje no seu coração, você já está pecando. Ou seja, qual que é a ressignificação de Jesus Cristo? Não está preocupado necessariamente, a priori, com as obras exteriores do ser humano, mas sim Jesus Cristo mostra a essência do ser humano, que é a sua mente e o seu coração. Ou seja, isso é um tiro, isso é uma afronta contra a religiosidade, porque a religiosidade é aquele grupo de pessoas que quer viver de forma exterior, que a principal preocupação delas é aquilo que as outras pessoas estão vendo, quanto que o que Jesus nos traz, a nossa principal preocupação deve ser o que Deus está vendo, como Deus está enxergando a cada um de nós. Ou seja, ele aboliu a lei dos mandamentos. Espero que tenha ficado explicado, senão você pode me enviar
a sua pergunta ao final desse vídeo através dos comentários, ou no direct, ou através do Messenger no Facebook, enfim, como você preferir. A segunda obra que Jesus Cristo então realiza em nós, ou realiza na humanidade, ele cria uma nova humanidade. Por quê? Antes nós tínhamos os judeus, os hebreus, e os gentios, as pessoas que não eram da nação de Israel. E nós já falamos aqui que os gentios eram desprezados pelos judeus. Mas o que Jesus Cristo faz? Ele diz agora, nem judeus, nem gentios, mas uma nova humanidade, o povo de Deus, o povo consagrado de Deus. Ou seja, judeus, pega a sua cultura, a sua religiosidade, ela não é completa. Ela não adora a Deus na sua completude. Gentios, a forma como vocês têm vivido, as suas práticas, elas não são o que Deus espera. Então agora eu crio uma nova humanidade. Eu crio um novo jeito de ser, um novo modo com que vocês devem se comportar. Nem gentios com seus pecados, nem judeus com a sua realidade, mas agora vivenciar e experienciar o verdadeiro reino de Deus. E o terceiro ponto, o terceiro aspecto daquilo que Jesus Cristo realiza é que ele reconciliou os judeus e os gentios com Deus. Ou seja, Jesus Cristo reconciliou e reaproximou todos com Deus. Eu e você estávamos afastados de Deus. Pense bem na criação. Quando Deus cria todas as coisas, o texto vai nos mostrar que Deus tinha um perfeito relacionamento. Lá em Gênesis, né? Deus tinha um perfeito relacionamento com a humanidade. Deus encontrava-se com a humanidade na viração dos dias. Então, lá estava, né, a pessoa de Adão e também a pessoa de Eva, e eles pecaram contra Deus. Ou seja, Deus tinha um pleno relacionamento. O ser humano estava plenamente conectado, tinha todo o acesso a Deus. Mas a partir do momento que o ser humano ele peca, ele é destituído da glória de Deus. Agora, todas as vezes, por que Deus não consegue se relacionar mais com o ser humano? Porque ele enxerga o pecado. E aí todas as vezes que Deus olha para o ser humano aqui, ele enxerga o pecado. Mas qual que é a obra de Jesus Cristo então? Veja bem, Deus, perfeito na sua santidade, ser humano, perfeito criado, porém peca e se afasta de Deus. Mas como nós vamos relacionar, como nós vamos nos reconciliar com Deus? Através da pessoa de Jesus Cristo. E olha que interessante essa ilustração aqui. Vamos pegar um livro para nos auxiliar. Então nós temos Deus, que nós já falamos, ele é um Pai amoroso, bondoso, misericordioso e que derramou a sua graça sobre nós. Ou seja, ele desejava se reconciliar com o ser humano. Então Deus aqui perfeito, o ser humano aqui pecador, eles precisavam se reconciliar. Como que eles fazem isso? Através da figura de Jesus Cristo, né, representado aqui por este livro. Então temos Deus aqui e o ser humano aqui e Jesus ao centro. Ou seja, todas as vezes que Deus se vira e olha para o ser humano, o que Deus vê? Não vê mais o humano pecador, mas vê Jesus Cristo colocado entre Deus e os homens. Então, a pessoa de Jesus Cristo segura na mão de Deus Pai, segura na mão da humanidade e, através disso, reconcilia, através do seu sacrifício vivo, através da sua vida e da sua ressurreição como homem perfeito. Precisava que um homem viesse, um segundo Adão, viesse perfeito aqui na terra e evidenciasse e reconciliasse a humanidade caída com o perfeito Deus Pai. Amém? Então, agora que nós vimos já a nossa situação, a obra que Jesus Cristo realizou, vamos ver o resultado dessa obra que Jesus Cristo realiza na minha, na sua, ou seja, nas nossas vidas. E o primeiro resultado que ele realiza, ou seja, quem nós somos agora a partir da pessoa de Jesus Cristo, em primeiro lugar é nação de Deus. Ou seja, antes estávamos destituídos da glória de Deus, mas agora eu e você somos nação de Deus. Pertencemos a Deus, andamos como Deus quer, levantamos a bandeira de Deus, aclamamos a Deus, defendemos a causa de Deus, porque nós somos a nação de Deus. E, na sequência,
Deus também vai falar, não só nação, vocês não só pertencem à minha nação, vocês não só agora são o Israel, né? Porque o Israel ele se abre tanto para judeus quanto para gentios. É muito interessante que os judeus eles se esqueceram da promessa feita a Abraão. Qual que era a promessa feita? Para que abençoe todas as famílias da terra e queriam viver a sua fé, a sua religiosidade. Mas em Jesus Cristo, eu e você também somos feitos nação e herdeiros das bênçãos de Deus dadas a Abraão. É interessante também o segundo aspecto, que Jesus Cristo realiza em nós. Ele nos faz família de Deus. Isso você pode ver, isso que nós estamos falando, né? Agora, de quem somos agora, você pode verificar do versículo 19 ao 22 do capítulo 2 de Efésios. E nós vemos então que somos feitos famílias de Deus. Ou seja, lembra que nós falamos da nossa natureza caída? Que nós não tínhamos uma comunidade? Pois é, agora em Jesus Cristo nós temos uma família. Nós temos em quem nos apoiar. Por isso que Deus cria as comunidades de fé. Por isso que a igreja é instituída. Porque eu e você, pertencentes à família de Deus, agora precisamos conviver como família divina aqui na terra. Por isso que existem os templos. Logo na sequência vai dizer que Deus, ele não habita, ou a palavra de Deus nos indica que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em cada um de nós. Ele habita em cada um de nós através do Espírito Santo e nos faz a sua família. Então, para que servem os templos? Para que eu e você vivamos a nossa fé, vivamos a nossa realidade de família juntos e unidos. Ou seja, não existe a possibilidade de uma fé cristã ser vivida de maneira isolada e solitária. Nós somos chamados a compartilhar uns com os outros. Nós somos chamados a ajudar, a anunciar o Evangelho uns aos outros, que nós veremos melhor isso na continuação do nosso estudo de Efésios. E por último, então, né, nós já inclusive citamos aqui, a última coisa, o resultado da obra de Jesus Cristo em nós é o templo de Deus, ou seja, Deus ele habita em nós. Isso que nós chamamos de igreja atualmente é nada mais do que uma estrutura, nada mais do que um prédio, vigas, pilares levantados, um telhado colocado. Isso não é a igreja viva de Deus. Mas lembre-se, se você é então esse templo de Deus, no qual Deus habita, você também é família de Deus e você tem a obrigação de conviver com a família de fé. Onde vai ser? Não sei, mas você precisa conviver com a sua família de fé. E uma das instituições que Deus nos dá para viver com a nossa família de fé é a igreja física. Nós pertencemos à igreja magnífica de Jesus Cristo, a igreja santa de Jesus Cristo. Mas nós também somos chamados a pertencer à igreja física, que é instituída já lá no Novo Testamento, lá através dos apóstolos, né? Eles já estão vivendo essa realidade de igreja, porque somos família e uns precisamos colaborar e apoiar aos outros. Amém? É interessante de entender também como nós somos feitos templos de Deus, a habitação de Deus em nós e o que nós necessitamos para a nossa vida. Eu quero falar a partir do versículo 20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esse texto vai dizer que eu e você, como igreja, somos fundamentados segundo fundamentos dos profetas e dos apóstolos, e Jesus Cristo é a pedra angular, ou seja, uma pedra de esquina. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, ou quando nós vamos para a cultura judia, como eram construídas as casas, você sabe? Primeiramente, escolhia-se uma pedra perfeita, e essa pedra seria chamada a pedra angular. Essa construção da casa, esse fundamento do edifício começaria pela pedra angular, que seria a base para todo o resto da construção. Então, é como se esse texto estivesse falando que o nosso fundamento está
nos profetas e o nosso fundamento também está naquilo que os apóstolos falaram. Mas a base de tudo, o início dessa construção é a pessoa de Jesus Cristo. Porque desde a fundação do mundo, Jesus Cristo já está presente. Ou seja, ele é a pedra angular desde a fundação do mundo para a construção dos profetas. E depois no Novo Testamento presente aqui na Terra, ele também é a base para a construção dos apóstolos. Então Jesus Cristo é a pedra de esquina, essa pedra angular, ou seja, o ensino dos apóstolos, o ensino dos profetas, ele é unificado e é juntado através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele não está abolindo o Antigo Testamento, não está, afinal de contas o Antigo Testamento manifesta a pessoa de Jesus Cristo. O que ele simplesmente está fazendo é unindo, ou seja, eu e você, quando lemos o Antigo Testamento, quando lemos as Escrituras, nós não podemos deixar de ler a partir da visão de Jesus Cristo. Quando nós lemos, então, não adulterarás lá no Antigo Testamento, nós não podemos esquecer que precisamos ver isso da ótica de Jesus Cristo, ou seja, não olharás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. E assim todos os outros mandamentos, tudo aquilo que a gente faz, a forma como nós lemos o Antigo Testamento agora, vai ser a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse trecho do texto nós vamos encerrar aqui. Esse é um vídeo um pouco mais longo porque necessitou, para que a gente exemplificasse todo o texto. Nós vimos aqui que nós estávamos condenados pelo pecado. Nós não éramos aceitos pelo povo que antes era chamado o povo de Deus. Mas Jesus Cristo realizou uma obra perfeita, nos tornou povo de Deus, nação de Deus, família de Deus, templo de Deus. E agora, eu e você somos chamados a viver essa fé verdadeira, pública e crescente com a pessoa de Jesus Cristo. Tá legal? Muito obrigado porque você se dedicou, porque você dedicou o seu tempo e ouviu e acompanhou essa meditação até aqui. E então, até a próxima da nossa série Efésios em Casa, para que possa te abençoar, para que possa me abençoar e abençoar a toda a igreja. Muito obrigado, um grande abraço. Valeu!